Capítulo 719 Batalha dos Melhores. Tradução GP Revisão. Azel Padrim. Os aplausos estrondosos soaram sem fim no topo da montanha. Na verdade, essa cena atraiu até mesmo a atenção dos picos das montanhas ao redor. Que conclusão surpreendente! É inesperado que Lindong ainda fosse capaz de desencadear uma força tão assustadora, mesmo quando seu poder Yuan estivesse selado. Ling Xiao disse suavemente. Seus olhos continham uma surpresa espessa enquanto observava a luz verde gradualmente recuar da figura no palco. Eu ouvi o pai mencionar que esse sujeito havia aprendido uma arte marcial de treinamento corporal extremamente poderosa. No entanto, não era tão poderosa da última vez que o vi usá-la. Parece que ele aprofundou seu domínio nessa arte marcial. Yin Guanyuan piscou seus olhos grandes e disse. Não é vergonha King Yi perder para Lindong. Se ele continuar treinando por mais 1 ou 2 anos na seita do Dao, ele provavelmente se tornará um membro mais forte da geração mais jovem, disse Ling Xiao. Só a irmã mais velha pode ser a mais forte. Yin Guanyuan segurava o braço esguio de Ling Xiao com um sorriso. Pare com isso. Você é extremamente talentosa e até o pai tem elogios infinitos em relação a você. Se você se esforçasse mais no treinamento, teria me superado há muito tempo. Ling Xiao revirou os olhos para a moça a seu lado e disse. Outros podem não entender bem Yin Guanyuan, mas Ling Xiao conhecia ela de dentro para fora. De certo ponto de vista, o talento dela não era inferior ao seu próprio talento. Além do dom musical com o qual ela nasceu, seu potencial só poderia ser descrito como aterrorizante. No entanto, esta jovem tinha uma personalidade animada e ela geralmente reduzia seu treinamento. No entanto, a força de Yin Guanyuan ainda era considerada de primeira categoria no Salão do Céu. Eu fiz um monte de esforço, Yin Guanyuan murmurou. Ling Xiao impotentemente sacudiu a cabeça. Ela imediatamente se virou e olhou para o homem de roupa cinza que estava sentado longe. Prontamente, seus olhos originalmente brilhantes diminuíram um pouco, enquanto o sorriso em seu rosto recuou. Grande irmã, você definitivamente vai ganhar. Uma delicada mão gelada segurou gentilmente a mão de Ling Xiao. Ela virou a cabeça, apenas para ver o sorriso encorajador de uma jovem. Wang Yan, de manto cinza, olhava para o palco. Seus olhos originalmente sem a alma ficaram afiados e focados neste momento. Seus olhos estavam colados a Lindong. Ele podia sentir um leve traço de perigo daquele homem. Não admira que ele tenha conseguido lutar com Yao Ling até que ambos ficaram gravemente feridos. Wang Yan murmurou em voz rouca, antes de baixar os olhos. Após a batalha anterior entre Lindong e King Yi, ele não se atreveu a negar que Lindong era um indivíduo de destaque. No entanto, ele ainda não representava uma grande ameaça. A única pessoa que ele tinha que prestar atenção hoje era Ling Xiao. No entanto, com base em sua compreensão dela, era provável que ela não seria capaz de detê-lo. Os aplausos estrondosos continuaram a reverberar pelo céu. Neste momento, um diácono mais uma vez correu. Seus olhos estavam chocados enquanto varriam o corpo de Lindong, que havia se retirado de seu estado da materialização do dragão. Posteriormente, ele deu uma olhada em King Yi, que havia pousado fora da arena e não mais possuía força para lutar. Só então, ele finalmente anunciou: Lindong venceu esta partida. Sua voz tinha acabado de soar quando os gritos originalmente altos de repente ficaram ainda mais altos. Este foi especialmente o caso dos discípulos do Salão Desolado. Na verdade, eles estavam tão animados que seus rostos ficaram um pouco vermelhos. Seu Salão Desolado finalmente derrotou o Salão da Terra depois de tantos anos. Em contraste com a excitação dos discípulos do Salão Desolado, todos os discípulos do Salão da Terra se sentiram um pouco impotentes. No entanto, não havia nada que eles pudessem dizer. King Yi até usou as escrituras do Imperador da Terra, mas ele ainda não conseguiu derrotar Lindong. Era completamente justificado que ele perdeu este jogo. Abaixo do palco, o rosto de King Yi estava um pouco pálido. Sua boca se contorceu quando ele olhou para Lindong. No entanto, no final, ele não disse nada.
Ele abaixou a cabeça decepcionado e permitiu que 2 discípulos do Salão da Terra o ajudassem. Embora ele se sentisse desapontado, não sentiu nenhuma insatisfação em seu coração. Isso porque ele sabia que, mesmo que eles lutassem novamente, o resultado provavelmente seria o mesmo. O brilho verde no corpo de Lin Dong foi completamente retirado. Quando ele viu King Yi recuando, ele também gentilmente exalou. A força de selamento da escritura do Imperador da Terra era realmente única e misteriosa, e até ele se sentiu um pouco perdido anteriormente. Felizmente, ele tinha muitas outras técnicas. Além disso, houve o aumento da quantidade de aura do dragão celestial que seu corpo poderia absorver, isso permitiu que o poder de sua habilidade de materialização do dragão celestial verde aumentasse. Além disso, o surgimento das asas de dragão foi definitivamente de grande ajuda. Com a sua velocidade atual, é provável que até mesmo um perito em estágio Nirvana Nono Yuan não seja capaz de igualar-se a ele. Daí em diante, mesmo que ele encontrasse um oponente com o qual não pudesse lidar, não seria difícil para ele escapar. O corpo de Lin Dong se moveu. Sob os olhares incomparavelmente ardentes e adoradores dos discípulos do Salão Desolado, Lin Dong retornou à área do Salão Desolado. Irmão mais novo, Lin Dong, bem feito. O grupo de Pang Tong imediatamente pulou. Neste momento, até o normalmente estável Pang Tong tinha uma expressão excitada no rosto. Ele deu um tapinha no ombro de Lin Dong e riu. Ao lado dele, Jiang Gao e o resto também assentiram. Pela maneira como olhavam para Lin Dong, era possível detectar uma admiração e respeito que não podiam ser ocultados. Depois dessa partida, Lin Dong finalmente conquistou os corações de todos os discípulos diretos do Salão Desolado. Lin Dong sorriu e conversou com todos. Depois disso, seus olhos se voltaram à distante figura solitária vestida de cinza. Ele entendeu claramente que a partida mais atraente nesse encontro dos salões seria aquela entre Ying Xiao e Wang Yan. Um era um membro de geração mais jovem no topo da classificação na seita do Dao, enquanto o outro era um discípulo sênior que já havia estabelecido uma reputação assustadora por si mesmo na região Shu Oriental. Ambas as reputações na seita do Dao eram algo que até o atual Lin Dong não poderia superar devido à quantidade limitada de tempo que ele estava lá. O retorno repentino de Wang Yan desta vez também fez com que o encontro dos salões se tornasse um pouco confuso. Ambos eram basicamente os dois mais fortes entre os membros da geração mais jovem da seita Dao. Era provável que todos os presentes quisessem descobrir quem era o mais forte. É provável que o jogo entre os dois seja o mais significativo. Pang Tong também viu a direção do olhar de Lin Dong. Ele imediatamente suspirou e falou com uma expressão um pouco complicada. Lin Dong gentilmente acenou com a cabeça. Dado o caráter de Ying Xiao, não havia como ela facilmente entregar os direitos de comandante dos discípulos na grande competição das seitas a Wang Yan. Wang Yan, que era igualmente obstinado, também faria o possível para lutar por isso. Se esses dois, considerados extremamente poderosos, acabassem se encontrando, a batalha entre eles provavelmente seria ainda mais assustadora do que a batalha com King Yi. Além disso, esse assunto estava relacionado à grande competição das seitas. Era provável que até mesmo os escalões superiores da seita do Dao prestassem grande atenção a ela. Se alguém fosse descrevê-la, a batalha entre esses dois seria a luta que atrairia a maior atenção de toda a seita. A atmosfera enlouquecida que surgiu devido à intensa batalha entre Lin Dong e King Yi durou por algum tempo, antes de gradualmente morrer. Posteriormente, outro par de partidas ocorreu. Os outros discípulos seniores diretos dos 4 salões também eram bastante poderosos. No entanto, suas batalhas foram, sem dúvida, inferiores quando comparadas à batalha entre Lin Dong e King Yi. Assim, embora o barulho no topo da montanha não cessasse, ele não alcançou o nível estrondoso de antes. Além disso, apesar de muitas lutas interessantes terem acontecido continuamente, a maior parte da atenção dos discípulos girou involuntariamente para Wang Yan e Ying Xiao. O tempo fluiu lentamente sob essa atmosfera um tanto incomum. As batalhas na arena também terminaram uma após a outra. No final, até mesmo os discípulos que lutavam atualmente, impotentemente encolheram seus ombros.
Eles trocaram olhares um com o outro antes de se retirarem diretamente. Parece que eles estavam claramente conscientes do que todos queriam ver. Da mesma forma, eles também compartilhavam o mesmo desejo. As notícias desse lugar pareciam se espalhar rapidamente. No final, os discípulos no topo da montanha também chegaram. No final, eles cercaram a montanha, deixando-a tão cheia que até a água não conseguiria penetrar. Uma estranha atmosfera envolveu a montanha. No entanto, Wang Yan continuou a se sentar com os olhos fechados. Sua figura magra parecia cada vez mais solitária depois de ter sido delineada pela grande espada preta nas suas costas. Ying Xiao permaneceu calma e compenetrada. No entanto, suas mãos se apertaram lentamente sob as mangas. Um diácono finalmente saiu correndo em frente a muitos olhares. Ele aterrissou em um palco e olhou para as duas figuras mais atentas que pegavam no topo da montanha com um olhar complicado em suas feições. Imediatamente, um choro baixo ressoou no topo da montanha. A próxima partida será entre Ying Xiao do Salão do Céu e Wang Yan do Salão do Céu. Depois que o diácono gritou, nenhum grito de comemoração soou no topo da montanha. Em vez disso, a atenção de todos estava trancada nessas duas figuras. Esta talvez seja a maior batalha entre os discípulos da seita do Dao. Sob a atenção da multidão, os olhos bem fechados de Wang Yan se abriram lentamente. Seus olhos ainda estavam indiferentes e entorpecidos como antes e eles não tinham emoção. Ele se levantou e moveu seu corpo, antes de aparecer diretamente no palco. Depois disso, seus olhos sem a alma olharam diretamente para Ying Xiao. O peito de Ying Xiao se levantou suavemente antes de cair, enquanto ela respirava fundo ar frio e gelado. Sob os numerosos olhos de observação da multidão, ela finalmente correu e pousou gentilmente no palco. Seus olhos se direcionaram para o homem carregando uma espada larga preta, enquanto uma voz clara ressoava por toda a área. Irmão Sênior Wang Yan, por favor, me